vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos na cidade de Éfeso. É o texto que nós temos lido e meditado esses últimos domingos. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, soberano, Pai amoroso, nós estamos aqui, te louvamos, entregamos a Ti o nosso culto, e agora, nesse momento, queremos ouvir o Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Abra nossa mente, nosso coração para o Senhor, e que as verdades eternas, grandiosas, poderosas do Evangelho da Graça possam nos trazer segurança em Ti. Mais uma vez, confiados tão somente no Teu amor, na Tua graça abundante sobre nós. É que nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. E a grande ideia que eu quero que os irmãos considerem ao longo desse sermão é a seguinte: a graça soberana de Deus transforma mortos espirituais em novas criaturas que vivem para a sua glória. Vou repetir: a graça soberana de Deus transforma mortos espirituais em criaturas, filhos, que vivem para a sua glória, para a glória de Deus. Eu não sei se você tem ainda isso, se sua mãe tem algo físico.
Nós temos em casa alguns álbuns de fotografia. Minha mãe também tem algumas. E é interessante como uma fotografia resgata na nossa memória, e às vezes até no nosso coração, momentos que se passaram da nossa história, mas que são importantes, com significado. Uma foto da sua infância, talvez na casa de alguns papais, tem isso. Quando nasceu. Eu lembro que minha mãe tem uma foto de quando eu nasci, enroladinho num pano assim, feio. O que bebê feio? Minha mãe mostra essa foto para mim, eu falei, esse bebê é bonito, não, feio demais. Você deve ter também uma foto assim. Outras fotos, eu me lembro de uma foto no meu primeiro dia de aula, que eu fui para a escola, e eu ganhei de um tio uma roupinha nova, um tênis novo e uma mochila. Minha família é uma família com poucas condições. Minha mãe trabalhou a vida inteira e ainda trabalha hoje de doméstica, serviço doméstico. Então a gente não tinha muito dinheiro, mas aí um tio meu me deu, era verde, eu lembro até hoje, camisetinha verde, shortinho verde, tênisinho branco e uma mochilinha. Tem essa foto na casa da minha mãe. Eu lembro, mais ou menos por causa dessa foto, meu início na escola. Você também deve ter alguma foto assim. Mas tem fotos que a gente não gosta. Tem fotos que a gente gostaria mesmo que a nossa mãe jogasse fora. Normalmente fotos da adolescência. Você está um bicho estranho, magro, cabelo esquisito. Fotos que você fala, não, essa foto aqui, ela não me traz boa memória. Essa foto aqui é uma fase da minha vida que eu estava mal. Eu tenho uma, que eu falei para minha mãe, não jogue fora essa foto, que eu preciso muito dela. Que é uma foto de uma fase da minha adolescência, que eu estou super esquisito. Cabelo esquisito, roupa esquisita, colar esquisito, tênis esquisito. E eu lembro que naquela época eu era esquisito mesmo, só fazia coisa errada. Eu lembro que uma vez minha mãe saiu correndo atrás de mim. Até hoje eu não sei porquê. Eu falei, eu vou embora dessa casa. Saí correndo que não doido. E minha mãe correndo atrás de mim. E o Bruno vai lembrar que a gente jogava bola. Não sei se a gente jogava junto, não sei. Mas você jogava no Valtinho, seu irmão. Então eu jogava bola e tinha um condicionamento físico bom. E eu correndo, coitadinha da minha mãe, correndo atrás de mim. Volta aqui, filho, não faz loucura. Por que eu estou falando isso? As fotos, elas resgatam os bons, alguns momentos ruins. Mostra um pouco de quem nós fomos. Mostra um pouco do que aconteceu conosco. E mostra também o que nós fomos nos tornando ao longo da vida. Fotografias. Hoje nós temos então a gente registra tudo lá. Faz parte. E aqui nesse que nós lemos, Paulo abre um álbum de fotografia também, mas é um álbum de fotografia espiritual daqueles irmãos em Éfeso. Ele mostra um pouco, alguns retratos, 3 fotos importantes sobre aqueles irmãos e também sobre nós, cristãos. Ele mostra quem vocês eram, uma foto de quem vocês eram, uma foto do que Deus fez e uma foto de como vocês são agora e devem viver agora. Então nós vamos olhar primeiro para essa foto que Paulo mostra desse álbum, que fala como eles eram antes. E é importante olhar para isso. Antes de falar do tema, do assunto principal desse texto, de mostrar a grandiosa graça de Deus, amor de Deus, Paulo mostra a condição real de todo homem sem Deus, de toda pessoa sem Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele enfatiza que o evangelho ele só brilha de fato como ele é quando um diagnóstico
correto a respeito do ser humano é apresentado. Por isso que Paulo vai falar dessa primeira foto, o retrato da condição humana sem Cristo. O versículo 1 e 3 do texto que nós lemos diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. É a fotografia de pessoas na condição sem Cristo. É uma fotografia que registra a morte espiritual. Mortos espiritual. Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos por causa dos pecados. Ele começa com a morte. A condição natural de todo ser humano espiritualmente diante de Deus é que ele está morto. Embora vivo fisicamente, morto espiritualmente. Por quê? Por causa do quê? Por causa dos seus delitos e muitos pecados. A morte física, ela não significa uma inexistência. A morte espiritual não significa uma inexistência física. Não, porque o ser humano, ele está vivo. Mas diante de Deus, ele está morto. Ele não consegue se direcionar ao Deus da maneira que Deus deseja. Ele pensa, ele decide, ele trabalha, ele sonha, mas tudo isso ele faz sem considerar Deus. É assim que as pessoas vivem. Nós vivíamos assim também, sem a direção de Deus. Então essa primeira verdade que Paulo mostra aqui confronta aquela ideia de que o ser humano por si só pode buscar a Deus, por si só pode fazer alguma coisa para melhorar a sua vida. Não, o ser humano sem Deus está morto. O evangelho não é uma tentativa de melhorar alguém, não é uma terapia. Se você escutar o evangelho, você vai ficar um pouquinho melhor. Se você ouvir o evangelho, você vai ter conselhos para se tornar uma pessoa melhor, uma versão 2.0 de você mesmo. Não, o evangelho, você está morto. Você está morto por causa dos pecados. Então quem não tem Cristo está nessa condição. É um morto que anda. Lembra daquela série? Mortos que andam. Estão fazendo tudo, mas espiritualmente mortos por causa dos pecados, transgressões, muitos delitos. É a incapacidade total de se achegar até Deus. O morto não pode se achegar até Deus. E ele dá as razões. Transgressão. O que é a transgressão? O que foi traduzido aqui no nosso texto como desobediência. Exatamente isso. Ultrapassar um limite, desviar-se do caminho certo, um passo em falso. Transgredir esse é o caminho, essa é a orientação. Mas uma pessoa morta, sem Deus, sem Jesus, ela não consegue fazer isso. Ela sempre se desvia, ela sempre erra esse caminho, ela sempre desobedece. Naturalmente nós fomos assim, sem Cristo. E pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para a nossa vida, um padrão estabelecido. E não é que a pessoa sem Deus erra o centro do alvo. Ah não, ela acertou ali aonde que, na beirada, mas pelo menos acertou. Não, erra o alvo. O alvo está aqui, ele atira lá. É isso que Paulo está dizendo. Por causa dessa forma de viver, vocês estavam mortos. É uma fotografia triste.
Desde quando isso, irmãos? Desde Adão. Adão foi o primeiro a pecar. E desde Adão, todos estão encerrados debaixo dessa realidade. Pecadores que não conseguem obedecer, pecadores que não conseguem fazer aquilo que Deus pede. Olha comigo, deixa aí uma marcaçãozinha em Romanos 2, mas olha comigo o que diz Efésios 2. Deixa uma marcaçãozinha em Efésios e volta um pouquinho em Romanos capítulo 3. Olha o que diz Paulo aqui nessa carta sobre a condição do ser humano. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 12. Romanos capítulo 3, verso 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios, por onde passam deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar a paz, não têm o menor temor de Deus. Essa é a verdade. Não tem nenhum justo, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram. 23, do mesmo capítulo 3, diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Queridos, todo ser humano nasce nessa condição de pecado, de não conseguir alcançar o padrão de Deus. Por isso que eu e você, antes de Cristo, por mais esforço que empenhássemos, não conseguíamos agradar a Deus, obedecer a Deus, porque é a condição de todo homem sem Deus. Ainda em Romanos capítulo 5, último texto que eu quero ler, verso 12, olha o que Paulo diz. Romanos 5, verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Nós todos estávamos de alguma maneira em Adão, representados nele, e somos Adão também. E por causa do pecado herdado, não conseguimos agradar a Deus. É uma cena, uma fotografia triste. E Paulo vai dizer que o homem sem Cristo, ele é escravo de 3 poderes. Olha comigo no versículo 2 e 3, que ele diz: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. 3 poderes que governam o homem sem Deus: o mundo. Seguindo, aqui ele fala, obedecendo, seguindo, deixa eu ler aqui de novo. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Tem uma tradução que diz assim: seguindo o curso do mundo. O que é o mundo aqui? Não é o mundo criado, a natureza, o sistema do mundo, a organização do mundo sem Deus. É como o mundo funciona. Nós vivíamos assim. O mundo é assim, o mundo é injusto, o mundo é corrupto. Se você não se dobrar ao sistema, o sistema te engole. Nós vivíamos assim, nós caminhávamos dessa forma.
Depois ele fala sobre o diabo, o príncipe do ar, o comandante dos poderes invisíveis. Então o diabo, ele não é um ser inventado, ele é um ser espiritual real, que atua nos filhos da desobediência. E sem Cristo, as pessoas são guiadas seguindo também a influência do diabo. Mas Paulo também fala de um outro poder, e aí agora ninguém tem mais desculpa, porque é muito comum as pessoas colocarem a culpa, foi o diabo, não é? Não, fiz isso porque foi o diabo. É verdade, tem coisa que o diabo tenta a pessoa para fazer. Não, eu fiz isso porque se eu não fizesse, né, é assim que o mundo toca, é assim que a banda toca, é assim que funciona. Mas aqui Paulo vai falar sobre a carne, a natureza humana, os desejos, as inclinações da nossa natureza humana. Ele fala sobre desejos ardentes, inclinações. O ser humano sem Deus, ele faz aquilo que ele quer, que desagrada a Deus. Não só porque ele é influenciado, mas porque ele deseja isso no seu coração. Você e eu desejávamos fazer o pecado e nos alegrávamos no pecado. Vocês andavam assim, vocês eram assim, vocês viviam assim. Escravos do mundo, do sistema, escravos do diabo, o nosso inimigo, e escravos de vocês mesmos, dos próprios desejos e inclinações pecaminosas, mortos, mas responsáveis. O homem peca porque quer, porque a natureza dele o inclina a isso, mas porque o seu desejo, o seu pensamento se agrada no pecado. O homem sem Deus tem alegria no pecado. O homem com Deus, quando peca, fica triste. Quando peca, deseja não pecar mais. E Paulo fala, vocês viviam assim. E depois ele fala, nós vivíamos assim. Todos viviam assim. Os judeus que tinham a lei e os gentios que não tinham a lei. Toda a humanidade encerrada debaixo de uma mesma realidade. E qual é a consequência que Paulo diz aqui no texto? No finalzinho do versículo 3. Por causa disso, todos éramos merecedores, filhos da ira. Por natureza, merecedores da ira. Irmãos, essa mensagem é dura. Essa mensagem para pessoas sem Deus, ela é dura. Porque as pessoas pensam, eu sou bom. Você já pensou, eu sou bom, Deus deve me amar. Você já ouviu isso? Todos são filhos de Deus. A maior mentira que o diabo contou e permanece até hoje. Porque quando você olha para a Bíblia, não, Deus criou todas as coisas e todos os seres. Todos são criaturas de Deus. Mas filho é diferente. O homem sem Cristo, ele é filho não de Deus, mas filho da ira de Deus. O que é destinado às pessoas sem Cristo é a ira de Deus. Essa é a primeira fotografia. O diagnóstico. Um diagnóstico difícil de se ouvir. O maior problema do ser humano não é que ele sofre, não é que ele passa por enfermidades, não é o casamento que se quebra, não é filhos desobedientes, não são filhos desobedientes, não é problema financeiro. O maior problema é que o homem sem Deus é alvo da ira de Deus. Mas se a fotografia fosse só essa, que tristeza, irmãos. Essa é a primeira foto. O diagnóstico, a realidade. Mas olha a segunda foto. O retrato da salvação divina. Versículo 4.
Que palavra maravilhosa. Mas Deus. Mas Deus. Aqui muda tudo. Essa é a realidade do ser humano sem Deus. Pecador, errante, miserável, distante, digno da ira. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a segunda foto que demonstra a salvação de Deus. E por que Deus salva pecadores? Se eles não são bons, se eles não merecem. A motivação da salvação é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Paulo diz, Ele é tão rico em misericórdia, que nos amou com grande amor. Querido, a salvação não tem a ver com você e o que você pode despertar em Deus. Sem Cristo despertamos só o juízo de Deus. A salvação tem a ver com Deus, rico em misericórdia, cheio de amor, que olha para esse pecador, como eu e você, e diz, eu vou salvá-lo, eu vou derramar sobre ele o meu amor, a minha misericórdia. A causa da salvação é o caráter desse Deus, bondoso, amoroso. Deus decide agir, Ele age, trazendo vida, quando ainda éramos pecadores. Eu gosto sempre de lembrar dessa ilustração, vou sempre lembrar dela quando falar do Evangelho da Graça. Tem gente que pensa, eu preciso melhorar, eu preciso ser diferente, eu preciso parar de fazer isso para Deus me amar. Você nunca vai merecer o amor de Deus, mas Ele te ama, mas Ele é rico em misericórdia, e antes de você fazer qualquer coisa, Ele te amou. Quantos testemunhos de pessoas, eu estava lá nas drogas, eu estava no meio da bagunça, eu estava em rebeldia contra Deus, mas Deus demonstrou o amor dele por mim, porque essa é a verdade das Escrituras. Deus nos amou antes, quando ainda estávamos na nossa condição de pecadores indignos. E Paulo vai falar aqui que essa salvação que é motivada pelo amor e misericórdia de Deus, ela é pela graça. Esse é um conceito muito importante. Paulo vai usar muito essa palavra graça. Mais de 100 vezes ele usa essa palavra graça, que é favor imerecido. Graça, favor imerecido. A graça é o que dá origem à salvação. A graça é o poder que transforma o pecador em filho. E a graça é o poder que sustenta a santificação daqueles que são filhos de Deus. Tudo é pela graça. A graça é a ação de Deus na vida daqueles que Deus ama, na vida daqueles que Deus escolheu. Não é apenas perdão, é muito mais que perdão. É a ação de Deus na minha vida e na sua vida. É Deus criando uma nova realidade, uma nova pessoa em você. Por isso que nós falamos assim, que existe antes e depois de Cristo. Por isso que nós usamos linguagens como eu nasci de novo. A Bíblia fala sobre ser uma nova criatura. É uma nova realidade espiritual em Cristo. E Paulo fala isso através de 3 ações de Deus, 3 verbos importantes, que ele fala, Deus nos deu vida, então nos vivificou com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. Diz que Ele nos ressuscitou no versículo 6, pois Ele nos ressuscitou com Cristo.
E o terceiro verbo, e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Aqui está o centro da doutrina evangélica, o centro do evangelho. Tudo é em Cristo. Nós já vimos isso. Como Paulo repete isso aqui aos irmãos em Éfeso: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nada na salvação é fora de Cristo. Tudo é em Cristo e por meio dele. Nós estamos participando dessa vida e dessa vitória de Cristo. Então, a vida de Cristo se torna a nossa vida. A vitória de Cristo se torna também a nossa vitória. A posição que Cristo tem se torna também a nossa posição. Tudo em Cristo. A realidade espiritual que o cristão experimenta é porque ele está em Cristo. E qual é o propósito, versículo 7, dessa salvação pela graça? Em Cristo Jesus. Olha comigo, versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Deus age em favor do pecador, com misericórdia e graça, para que Ele demonstre, através de você, através de mim, a riqueza da sua graça, a riqueza insuperável da sua graça. Sabe o que o pecador salvo por Jesus é? Ele é uma vitrine da graça de Deus. Por isso que a igreja, ela abraça, ela acolhe, e ela é esse lugar, essa família de pessoas que não mereciam nada, que não valiam nada, e que às vezes as pessoas até criticam: mas aquele lá é ex não sei o quê, aquele lá é ex não sei aquilo, mas aquele vivia uma vida, olha, agora está indo para a igreja, não é assim que o pessoal fala? E sabe por que Deus faz isso? E fez com você e fez comigo? Para demonstrar o quanto Ele é gracioso. Nós somos a vitrine dessa graça salvadora. Então a salvação, ela tem um propósito, aponta para a glória de Deus. Lembra que no capítulo 1, verso 13 a 14, a trindade em ação na salvação? Nós temos ali 3 versículos que são o refrão dessa passagem, que Deus fez tudo para a glória da sua graça. Olha o versículo 6, só o versículo 6 do capítulo 1. Você pode ter o resumo aí, dessa obra maravilhosa da graça de Deus em salvar pecadores. O verso 6 diz: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E depois, nessa passagem, várias vezes, algumas vezes, Paulo vai repetir isso: para o louvor da sua glória, da sua graça gloriosa. O fim da salvação é sempre a glória de Deus. As pessoas olharem para você e perceberem: nossa, esse homem, essa mulher está diferente. No final de tudo, é uma exibição dessa glória, dessa graça insuperável e gloriosa de Deus. A última fotografia, o retrato da nova identidade, da nova vida em Cristo. 8 a 10, olha comigo esses versos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus,
a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A fotografia da nova vida. Aqui Paulo resume o Evangelho mais uma vez, o Evangelho da graça. Ele já havia dito isso no versículo 5, é pela graça que vocês são salvos. Agora aqui ele explica um pouquinho melhor, para não deixar dúvida. Ele fala, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, não vem de vocês. E a razão porque não vem de vocês é para que ninguém venha a se orgulhar. O que é que vem então de Deus e não vem de nós? A graça que salva ou a fé dessa graça que salva? Os comentaristas vão se dividir, alguns vão falar que é a fé, outros vão falar que é as duas coisas juntas. O processo da salvação. Então, a graça salvadora que acontece por meio da fé, que se torna verdade, realidade por meio da fé. É um dom de Deus, é uma dádiva, como nós lemos aqui. É uma dádiva, é um presente. Ninguém conquista salvação. Ninguém pode dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui um bom menininho, fui uma boa menininha, segui os mandamentos e então Deus me aceitou. Não. E olha, quem está dizendo isso não é qualquer um. Quem está dizendo isso é Paulo, um judeu fervoroso, alguém que amava a lei de Deus, que era zeloso. E ele diz, a salvação não é por obra nenhuma. Não tem nada que você faça para que Deus te salve. Ela é um dom. Ela é um presente. E o instrumento que nos leva a receber esse presente é a fé, que também é um dom. É difícil entender, né? A Bíblia chama a gente de ter fé. Creia em Jesus, se arrependa. Mas depois a gente lê a Bíblia, a gente percebe que até crer é um dom que Deus dá. Até se arrepender dos pecados, confiar em Jesus é uma obra de Deus no coração de pecadores, para que não haja orgulho, para que ninguém se vanglorie. Eu consegui, eu fui salvo. Não, salvação é obra de Deus. Já disse isso, né? Não somos salvos pelas obras. Mas olha o que Paulo termina dizendo, que aí é um desafio, um contraste. Ele diz que as obras não salvam. Mas no versículo 10 ele fala o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. É diferente. Deus nos salvou e essa obra não depende de nós. Mas salvos em Jesus, nós temos uma missão. Nós fomos feitura dele, criados por ele. Essa palavra que Paulo usou aí, que foi traduzida como obra-prima de Deus, a NVT acertou muito aqui na tradução. É uma palavra grega que é poema, que tem a ideia de uma obra de um artesão, uma obra-prima, um trabalho primoroso, como um artesão construía, fabricava uma coroa. E Paulo usa, nós somos essa obra de arte de Deus. Poderíamos falar um poema, poderíamos falar uma música, uma escultura, um quadro bonito. Paulo diz, sabe você que estava perdido nos seus pecados, distante de Deus, mas que em Jesus foi alcançado, foi transformado. Sabe o que você é agora? Olha, essa música aí eu falei para o pessoal soltar bem nessa hora. Fazia parte do sermão. Que Paulo diz aqui:
Vocês que eram filhos da ira, agora são obra preciosa de Deus. São obra-prima de Deus. São uma eu não sei, eu não sou muito bom de artes, mas artes são uma coisa que é muito bonita, é impressionante. Um quadro bonito, uma escultura feita assim. Eu não sou um apreciador assim de artes, então não vou nem citar nenhuma arte aqui, porque eu vou dar gafe. Mas quando você olha um quadro bonito assim, você imagina: quem pintou esse quadro aqui? Entende, hein? Que coisa bonita. Eu tenho uma motinha lá, na verdade tem uma motinha e tenho um negocinho de violino, que uma vez eu comprei de um artista que passou lá na minha loja, e ele fez a motinha com parafusos, pedacinhos de ferro, arruela, uma motinha tão bonitinha, que eu tenho já faz 10 anos essa motinha, tá lá. E ele também fez um rapaz tocando violão, com sucatinha de ferro. Deus está falando: vocês são essa obra-prima que eu criei. E vocês são essa obra-prima destinados a fazer boas obras. Veja o equilíbrio do Evangelho. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas o Deus que está fazendo uma bela obra-prima em nós, nos chama a viver e fazer as boas obras. Planejou de antemão. Tem um jeito de você e eu vivermos para a glória de Deus. E Deus já planejou para nós essa vida. Tudo que Deus tem para nós é bom, queridos. Tudo que Deus tem para nós visa o nosso bem e principalmente a glória dele. Então o crente, ele não vive de qualquer jeito. Fechando esse álbum aqui do apóstolo Paulo sobre os irmãos lá em Éfeso, todos nós temos essas 3 fotografias. Antes de Cristo, escravos do pecado, mortos, distantes de Deus. Depois, alvos da graça e da obra de Deus. E essa identidade, quem nós somos agora, dia após dia, uma nova criação, uma obra de arte, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Parece ser um contraditório, não obras, sim obras. Paulo fala, mas não é contraditório. A nova vida em Cristo nos leva a viver de modo que agrada a Deus e glorifica a Deus. Somos testemunhos vivos da graça de Deus. Eu quero terminar com algumas aplicações. Perguntas para vocês e para mim também. Você já reconheceu quem você era sem Cristo? Ou é sem Cristo? Se você ainda não tem Ele como seu Salvador? Ou você ainda vive na ilusão de que os seres humanos são bonzinhos? De que todo bebê que nasce é um anjinho? Todo bebê que nasce é um pecadorzinho, bonitinho, fofinho, mas um pecadorzinho. Você já reconheceu? Se ainda não, reconheça. Confesse os seus pecados, arrependa-se. Segunda pergunta: você já descansa na graça de Deus? Ou ainda está tentando agradar a Deus e ser amado por Deus pelas obras que você tenta fazer? Saia dessa ilusão, meu irmão. Saia dessa ilusão, minha irmã. Nada que você faça pode mudar o amor de Deus por você ou fazer você ser aceito por Ele, a não ser crer em Jesus Cristo, a não ser confiar totalmente nessa graça que nos alcançou. E por último, sua vida revela esse maravilhoso poema, essa maravilhosa obra de arte que Deus fez em você, na sua família.
Você é um poema ali na sua família, como esposa, como esposo, no seu trabalho, nos seus momentos de lazer, esporte, gosto pessoal. Você revela as obras de uma nova criatura, de um filho de Deus. Pense nessas coisas. E eu termino dizendo o seguinte: o Evangelho, meus irmãos, não é uma mensagem de que nós podemos melhorar a nós mesmos. O Evangelho é uma mensagem que confronta o ser humano como ele é. E às vezes isso dói, mas também cura. Só quem reconhece o seu estado de morto espiritualmente pode reconhecer a grandeza da graça de Deus. Lembra que no último sermão nós falamos sobre o poder da ressurreição, e está muito conectado com esse texto. Tudo que Paulo falou antes naquele sermão é para mostrar que o mesmo poder que atua em Jesus atua nos cristãos. Possamos viver essa nova vida em Jesus Cristo, evidenciando a graça de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado, porque pela obra da tua graça, o Senhor nos transformou de mortos em nossos pecados, delitos, em novas criaturas, uma obra-prima do Senhor, para a glória do Senhor. Ajuda-nos a viver segundo essa realidade dia após dia. E como veremos na continuação dessa carta, como essa nova vida em Cristo transforma toda a nossa vida, em todos os aspectos, de dentro para fora, em todas as esferas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa graça, te agradecemos por esse amor, te agradecemos porque o Senhor é quem nos conduz nesse caminho para glorificar o teu nome, exaltar o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos finalizar.